Olá a todos, Saravá Fraterno, eu sou mãe Adriana Bezerra e nós estamos lendo e estudando O Guardião da Meia-Noite de Rubens Saraceni. Peço a todos que sigam nossa casa, casadesaolázaro.pe no Instagram e espero que todos gostem da leitura. Próximo capítulo, A Busca. Naqueles dias, minha consciência acusava-se imensamente. Os empregados haviam suspendido as buscas. Não encontraram menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando e eu fui me isolando cada vez mais. Os amigos se afastaram, pois eu não era mais uma boa companhia. De outrora. Os amigos se afastaram, pois eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi mudar-me para o Planalto. Lá não seria melhor do que aqui, mas ao menos poderia ficar isolado sem que ninguém me reparasse. Assim que eu cheguei ao Planalto, um explorador dos interiores me procurou, seu Barão. Eu soube que uma tribo do interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles aprisionariam mulheres brancas? Vingança, senhor Barão. Há muito tempo atrás, a aldeia deles foi saqueada por caçadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vingam levando nossas mulheres como escravas. Entendo. Mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás dos irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada? Se o senhor custear as despesas, isso seria fácil. Custearei. Providencie o mais rápido possível, sim? Está bem, senhor Barão. Em 15 dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição. Partimos num dia ensolarado, mas 2 dias depois começou a chover e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram e a navegação foi interrompida na espera de que as águas baixassem. Perdemos muitos dias até que se tornassem navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. 15 dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados, o que nos ajudou muito. Após 2 dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem. Não sem antes termos de enterrar 3 dos nossos homens. Índios, haviam muitos, mas não os enterramos. Que os seus viessem a fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da aldeia, escondemos nossos barcos e seguimos o resto do caminho através da mata para não sermos vistos. Revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhal. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegar numa clareia, avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para observar qual seria a melhor maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nessa hora, a maioria estará dormindo e será muito mais fácil dominá-los. Assim ficou decidido. Alimentamo-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje me lembro bem. Ao amanhecer, levamos só o essencial e logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer alarde à nossa entrada. Capturamos o chefe e o obrigamos a chamar os outros guerreiros, que cercamos num círculo, enquanto alguns homens colocavam as mulheres em outro. Quando já tínhamos chegado, comecei a procurar minha esposa. Haviam diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Perguntei às mulheres se a tinham visto, mas foi tudo inútil. Ninguém vira mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique e conseguiu informações sobre uma mulher parecida que estava em outra aldeia mais além. Levamos as mulheres conosco e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades, fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz, uma carnificina. Matamos muitos deles,
porque nossas armas eram superiores. Quando cessou o ataque, invadimos a aldeia e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo, já havíamos matado muitos e, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Nossos homens eram mestres no uso de espadas. Quando já não opunham mais resistência, reunimos todos no meio da aldeia e começamos a procurar pela mulher branca. Não a encontramos em lugar algum. Após ameaçarmos algum de morte, disseram-nos que ela fugira assim que soube de nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e, muito altivo, perguntou: "O senhor é o barão?" "Sim, por quê?" Ela me disse que, caso fosse o senhor, era para dizer que ela não quer vê-lo nunca mais. Onde ela está agora? Fugiu pela floresta logo cedo. Deve estar muito longe agora. Mandei que alguns homens saíssem à procura dela. Ficamos uma semana na aldeia até que cessamos as buscas e ninguém conseguiu encontrá-la. Então chamei o índio e ordenei: caso queira que o resto da aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-na até aqui. Do contrário, mataremos todos. Até mulher e criança o senhor mata? Sim, não restará ninguém, caso vocês não voltem com ela. O senhor é pior do que ela falou. Ande logo, esperaremos só 3 dias. O índio ficou assustado com minhas palavras. Como já havíamos matado muito deles, não duvidava de que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se então nas matas, cada um para uma direção. Naquela noite, alguns homens que estavam de folga, ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios, cometeram atos indecentes. Violaram diversas mulheres índias e até mesmo algumas brancas que havíamos libertado na outra aldeia. Eu não participei da algazarra, mas também não fiz nada para impedir. Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele respondeu-me: "Ora, seu barão, esses homens que já estão muito longe de suas casas há dias, só têm lutado, matado e sofrido nessa expedição. Deixemos que se divirtam um pouco, assim não se cansarão com a longa duração dessa louca aventura." Como louca aventura? Sim, uma louca aventura. Imagine que, por causa de uma mulher que o traiu com um negro, já matamos quase 2 centenas de índios nesses últimos dias. E muitos mais ainda morrerão, caso não tragam de volta. Isso tudo parece absurdo. Pois eu lhe digo que não é absurdo algum, disse o barão. Saí com uma finalidade e vou realizá-la, custe o que custar. Então não se incomode com os meus homens se quiser tê-los por muito tempo. Caso contrário, acabarão desistindo dessa expedição. Vi que não adiantava argumentar com aquele homem, calei-me e fui me deitar afastado do barulho. Tudo aquilo me enojava, mas nada podia fazer. Tarde da noite a algazarra cessou e consegui dormir um pouco. No dia seguinte, chegou logo e meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em debandada. E as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram escapar, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não havia mais regras de decência, nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. Pausa para comentário, que é o que a gente vai fazer durante todo o livro. No primeiro capítulo, a gente viu que esta queda energética, moral, ela começou através do mau uso do livre-arbítrio. Começou através de um erro de julgamento, começou através de um erro de vingança e depois o mau uso do livre-arbítrio nas oportunidades que ele teve para desfazer o mal que já tinha começado a ser feito. Aqui existe uma outra
um outro desdobramento, assim como acontece nas nossas vidas. O desdobramento de malfeitos que a gente faz, que a gente escolhe fazer, por não parar para pensar. E aqui eu sempre oferto às pessoas a regra do amanhã. É muito fácil a gente se render aos nossos impulsos momentâneos. Mas se você resolver tomar providências no dia seguinte, provavelmente as providências serão tomadas com maior inteligência e melhor uso do nosso livre-arbítrio, né? Aqui ele também comete atrocidades, todos em nome dele, porque ele é o comandante oficial dessa expedição, é quem está custeando essa expedição. Vê os malfeitos dos outros sendo feitos, mas ele está dando prioridade, através do privilégio que ele tem de ser um barão e de ter dinheiro. Ele está deixando que o mal aconteça para que ele possa se privilegiar com o resultado. Vamos lá. Voltando aqui e repetindo. Vi que não adiantava argumentar com aquele homem, calei-me e fui me deitar afastado do barulho, pois aquilo me enojava, mas nada podia fazer. Tarde da noite, a algazarra cessou e consegui dormir um pouco. O dia seguinte chegou e meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia, todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em debandada, carreira, e as armas de fogo voltaram a vomitar morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram escapar, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas, que é outra covardia, né? A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não havia mais regras de decência, nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. Obviamente, quando a gente baixa nossa energia e cede aos impulsos negativos, a gente adquire obsessores. A noite nova algazarra. Todas as mulheres brancas participaram dessa vez. A moral foi banida por aquelas pessoas. Mais um erro iria juntar-se aos muitos que eu havia cometido. Nesse dia em que confidenciei a um amigo que pretendia me casar, fiz mentalmente uma lista e vi que era longa. Eu, que sempre tivera uma conduta moral elevada e uma ilibada reputação, já há alguns anos não honrava meu título de nobreza. A gente não tem mais título de nobreza, né? Mas nós carregamos os nomes dos nossos ancestrais, familiares. Fiquei meditando sobre isso até altas horas da noite. A que absurdo eu havia chegado nos últimos anos. Orei para que Deus se apiedasse de minha alma e assim foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. 2 mulheres brancas fugiram e alguns homens foram atrás delas. Voltaram mais tarde dizendo que não haviam sido encontradas, mas vi sangue no punhal de um deles. Presumi o que devia ter acontecido. Foram mortas. Para eles, mulher branca que havia sido prisioneira dos índios não valia nada. Assistia a tudo sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. Ao entardecer do 3º dia, eu estava ansioso. Nenhum dos índios que saíram em busca da minha jovem esposa haviam retornado. Falou sarcástico com o comandante. Creio que terá de cumprir o prometido, senhor barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com sua esposa. Dê ordem aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas no caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que foram em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir sua palavra em matar todos da aldeia caso não a tragam de volta. Só falei aquilo para impressioná-los, disse o barão. Não acha
que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, não? Achei que um barão sustentaria sua palavra, mas me enganei a esse respeito, disse o capanga. Seria um ato de loucura. Nada justificaria um massacre desses. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa? Não sabiam que ela era branca? Disse o capataz. Isso não é nada excepcional para índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo essas coisas ainda hoje. Não temem represálias por parte dos brancos. Maior represália que esta que estão sofrendo nesses últimos dias? Impossível imaginar coisa pior, disse o barão. É possível coisa pior sim, senhor. Basta eliminá-los toda a aldeia que temerão os brancos. Talvez tivesse sido melhor conquistar a amizade deles e não seu ódio, disse o barão. Eles nos odeiam há séculos e não iriam acreditar em nossas intenções. Já vi muitos homens brancos serem esfolados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem do arcabuz e das espadas. É um modo cruel esse que utilizamos para conquistá-los, não é, comandante? Acho que é só mais um dos muitos modos de se conquistar algo, senhor barão. Vejo que é um homem muito cruel, comandante. Eu, cruel? Não. Sou um explorador lúcido, conhecedor desses silvícolas. O senhor é igual a mim, só não percebe ou tenta parecer diferente por ser nobre. Nada mais eu tinha a falar com aquele homem. Nossas diferenças eram muitas e, caso continuássemos com a discussão, acabaríamos brigando. Sentia nojo dele depois que o vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda, não tinha mais de 10 anos de idade. Novamente pedi a piedade de Deus pelos meus erros. Eu era o culpado por todo aquele horror. Se não tivesse vindo à procura de minha esposa, nada disso estaria acontecendo. Não consegui dormir a noite inteira. Já era madrugada quando o cansaço me venceu. Acordei sobressaltado com uma saraivada de tiros, com o barulho de um pulo. Corri até o centro da aldeia e o que vi revirou meu estômago. Minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas dos homens, transformados em bestas feras. Corri em direção ao comandante e gritei para que parasse. Pare imediatamente com esse morticínio, homem. Isso é um ato de selvageria inominável. Que Deus se apiede de nossas almas. Cale-se, barão. Deus não se apiedou de minha mulher e filhos quando esses miseráveis atacaram o lugar que morávamos, chacinaram a todos. Isso não justifica o que outros fizeram à sua família. É a vingança, barão. Apenas sacio o ódio que sinto deles. Não foi para isso que lhe paguei. Meu trato foi para que o senhor me conduzisse até minha esposa e não para praticar sua vingança pessoal. Acha que eu viria até aqui somente para procurar uma vagabunda que dormia com o negro? O senhor é um tolo, seu barão. Não chame minha esposa de vagabunda. O senhor não tem esse direito, não permitirei. Vai negar o que é corrente na boca de todos? Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados, senhor barão? Eu o esbofeteei com força. Era um desafio à honra dele, caso tivesse algum ainda. Ele soltou uma gargalhada bestial. Então o nobre barão me desafia para um duelo? Sim, caso seja um homem de honra, então me dará o prazer de matá-lo. O senhor matar-me? Pois então desembainhe sua espada, nobre barão. Ao dizer isso, puxou sua espada e eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à luta.
Começamos a duelar. O comandante era bom espadachim, mas eu também era, e a luta transcorria com violência. Sofremos vários e pequenos cortes, mas nada que decidisse a disputa. Por um instante, distraí-me com a chegada dos índios, acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Rapidamente voltei toda a minha atenção ao duelo e lutei com um empenho muito maior, pois se a mulher que não pude ver fosse minha esposa, eu não iria morrer agora. Após um momento de indecisão, atingi-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando muito e enfurecido também. Quando ele sacou seu longo punhal e saltou sobre mim, aparei-o com minha espada, varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei-o várias vezes. Quando já não restava menor vestígio de vida, varei-lhe o coração com minha espada e deixei-a ali enfiada em seu peito. Bom, aqui nós percebemos que quando a gente cruza essa linha moral, essa linha da bondade, essa linha do esforço para estarmos numa vibração positiva, há um momento em que a gente, como diz as pessoas cotidianamente, fica sem som e sem imagem. A gente perde toda e qualquer controle, toda e qualquer humanidade. E a gente está vendo isso acontecer nos últimos tempos por conta dessa falta de protocolo, dessa ausência da educação humana, que a gente aprende as boas maneiras, o respeito e todos os outros adjetivos que nos fazem ser pessoas do bem. A partir de agora, o livro ele fica um pouco mais picante. Então, se vocês estiverem escutando esse áudio com crianças, com seus filhos, eu recomendo que a partir de agora não escutem mais, escutem sozinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Saravá!